invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Windbreakers! E temos a grandiosa luta de Umemiya versus Tomiyama. O episódio começa onde terminou o anterior, com a porradaria desenfreada entre Umemiya e Tomiyama. Ambos lutavam de igual para igual e não recuavam de jeito nenhum. O Tomiyama tenta também chutando as costas do Umemiya, mas o homem aguenta. E quase ia meter um murro no Tomiyama e o Tomiyama consegue se esquivar. O Tomiyama começa a estranhar porque ele jurava que tinha acertado o Umemiya. E o Umemiya comenta que os punhos do Tomiyama são bem leves. E pergunta se ele faz ideia do porquê. E nisso já tá lá o Sakura, o Nirei e o Suo só assistindo a luta. Além do Togami. E aí que o Umemiya comenta que é porque o Tomiyama não carrega nenhum peso nas costas. O menino ainda não entende. Ele não tá nem aí se são leves ou não. Contanto que ele consiga arrebentá-lo até cair, tanto faz. Já continua meio que a luta. E o Tomiyama tenta dar dano no Umemiya. E ele até consegue dar um soquinho no Umemiya. Mas ele ainda aguenta e ainda mete um esmurracho no Tomiyama. Escuta aqui. Eu já disse que os seus socos não são de nada! O Tomiyama se levanta e ainda tá determinado em ser livre de qualquer jeito. E não quer que o Umemiya o atrapalhe. E aí que o Umemiya pergunta de que liberdade o Tomiyama quer. E aí ele fala que ele pode meio que se divertir e brigar quanto quiser. O Umemiya já saca, mas ele pergunta o que é se divertir. Para ele, é claro. E o Tomiyama fala que é lutar contra caras fortes como o Umemiya. Mas o Umemiya vê que o fofinho ainda meio que não tava se divertindo. E ele até fala, pô, você não entende nada sobre você mesmo. Por isso você nunca para de falar de situações hipotéticas e nunca fica satisfeito. Que dureza, viu? E aí ele fala que tem pena do Tomiyama. Aí que o menino se irrita, já quer bater no Umemiya pra valer. E o Umemiya vai continuando falando, dizendo que, olha, eu também tenho pena do seu time. De ter o Tomiyama como líder. Não se interessando pelos motivos de como ele se tornou a cabeça deles. Mas é uma vergonha deixar os companheiros assim com uma cara dessas. E ainda mete outro murrão na cara do menino. E o fofinho do Nirei fala, ainda bem que eu fui no furinho que ele esteja no topo. E nisso o Tomiyama começa a pensar. E nisso ele vai se lembrando meio que dos seus amigos, mas aos poucos eles vão desaparecendo. Ele não entende. Ele não sabe do que pouco é dessa situação. E começa meio que a ter um surto. E meus parabéns ao dublador, porque ele conseguiu capturar bem essa essência meio depressiva do moleque. Eu não sei. Eu não entendo. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! E nisso, o Tomiyama chega à conclusão de não precisar mais do Umemiya. Não precisa de mais nada. Não sei vocês, mas eu tô começando a achar que o Tomiyama é depressivo. Isso a gente vai pros pensamentos do Tomiyama, que vai se questionando desde quando seu mundo se tornou totalmente cinza. Ele sente que tá escuro, está frio. Não importa o que ele faça, tá tudo tão seco e nunca consegue ficar satisfeito. É como se o coração virasse um deserto e se questiona, o que tá faltando? Por que há algo faltando nele? Ele não sabe. E nessa altura tanto faz. Não adianta fazer nada, não importa o que faça. Não importa o que ele conquiste. Tudo continua igual. Então ele pensa, talvez eu não precise de mais nada. Aí o Choji agora surtado vai pra cima do Umemiya. E aí ele vai batendo com força. E vai batendo rápido. E olha que sem misericórdia. O Togami já começa a temer pelo Umemiya. E o Sakura gritando, pô, o que tu tá fazendo? Tava todo mentindo dizendo que não ia perder. Por que isso agora? E o Sugishita? Ei, cala a boca e assista. É, pelo menos finalmente o menino falou. Você tava todo metido dizendo que não ia perder. Então por que isso agora? Ele vai morrer. Ei, cala a boca e assiste. Quando o Tomiyama finalmente para de bater no Umemiya, o
o meme começa a falar. E aí se desculpa, dizendo, eu não queria te pressionar tanto assim. Eu não sabia que você estava encurralado a esse ponto. Que ele ficou desesperado. E se acabasse de autodestruindo assim, ele só vai seguir sofrendo. E o menino nem queria ouvir. Ele até mete a mordida no meme. E o meme, tá tudo bem, querido. Eu sei que a resposta tá dentro de você. Gente do céu. Ou o meme não tem ele tem um pingo de falta de seriedade da situação. Ou é porque ele meio que é muito maduro emocionalmente. O Tomiyama fala que ele não sabe. E nisso o meme meio que acaba se lembrando de uma vez que o Bofurin e o Yoshichitori já saíram na porrada. Tudo aquilo foi um mal entendido. E aí começa aquela musiquinha tocada no episódio do Hiragi. E o meme vai vendo meio que o pessoal da Shichitori se interagindo muito bem. E meio que falando, pô, aquilo foi raro, você foi forte. E aí o Tomiyama se vira pra trás e vê o meme. E aí fala, aquilo foi muito maneiro, rapá. Bora tentar assim de novo. E o meme fala que naquele momento, os punhos do Tomiyama estavam pesados. Aí, Yumi! Foi muito maneiro, rapá! Bora tentar assim de novo! Naquela hora, seus punhos eram pesados. Muito mais do que agora. Naquele dia você brilhava como nunca brilhou na vida. O Tomiyama estava no seu auge. O meme fala que naquele dia o Tomiyama brilhava mais como uma estrela. Como nunca brilhou na vida. O Tomiyama estava no auge. E aí pegou tudo que tinha meio que na volta do Tomiyama. O que refletia nos seus olhos. Então o meme se levanta, vai em direção ao Tomiyama. E o Tomiyama ainda tenta surtar, dizendo que não importa. E o homem nem sente o efeito. E nisso ele coloca a mão no Tomiyama. E aí só coloca a mão na cabeça mesmo. E aí ele fala pro Tomiyama se lembrar. Pra se lembrar que naquele dia, que é disso que ele precisa pra chegar ao topo. E o meme mete uma cabeçada latângero no menino. Tá, por essa eu não esperava. Lembre-se, Tomiyama. Lembre-se do que viu naquele dia. É disso que você precisa pra chegar ao topo. Entendeu? Obrigado. Tem que se lembrar, Tomiyama! Enquanto o Tomiyama tava caindo, perdendo a consciência, ele pensa nos seus amigos. E ele pensa, pô, por que todo mundo tá se divertindo tanto? E ele quer participar também. E finalmente o Tomiyama meio que acabou percebendo. O que faltava pra ele chegar ao topo são os seus amigos. Na minha opinião, a luta do Sakura com o Togami e a do meme com o Tomiyama estão do mesmo nível. Nisso a gente vai pra um flashback onde o Tomiyama tá vendo um gatinho. Os amigos meio que já se aproximam se questionando o que o Tomiyama tava fazendo. E o povo tava indo meio que para irem pra uma briga. E se o Tomiyama quiser ir pra ser o próximo comandante, ele tem que ser um pouco mais firme. E o fofinho até pergunta, tá, com quem a gente vai brigar? Bom, mas mudando de assunto, com quem mesmo que a gente vai brigar? E nisso o grupo vai fazer a caminhada e o Tomiyama espera que isso continue para sempre. E quando ele se vira para ver como está o Togami, ele não consegue vê-lo. Na verdade, ele não consegue ver mais ninguém. Nisso ele percebe que debaixo do deserto que ele estava caminhando, ele percebe que há um vidro se quebrando. E nisso ele percebe uma pequena fonte de luz meio que se iluminando. E ele vê o Togami. O Tomiyama tenta ir em direção ao Togami, mas ele acaba caindo. E ele se pergunta o que estava acontecendo. Mas aí ele vai percebendo que isso era um sonho. Mas de alguma forma ele sente que isso é nostálgico. O menino acorda e ele já vê o Togami olhando pra ele. O Tomiyama pergunta do porquê que o Togami tava com uma cara meio deprimente. E já percebe toda a plateia da Shishitoru olhando. E aí ele pensa, pô, eu perdi pro Umi, né? E aí ele fala pro Togami, ei, eu tava funcionando com os velhos tempos. Todo mundo tava sorrindo, fazia muito tempo que eu não sentia tanta alegria assim. E ele entendeu uma coisa, se todo mundo risse e se divertisse, ele também se divertiria. E por isso ele pede pro Togami também sorrir. Só que aí é o Togami que se desculpa com o Tomiyama, pois o deixou sozinho.
Ele não entendeu porque ele estava sofrendo e o deixou sozinho e decidiu afastar todo mundo dele, pois não queria que ele machucasse todos ao seu redor e passasse a ser odiado por todo mundo. Ele não pôde permitir que seus ideais desmoronassem. O Tomiyama meio que fica confuso e a gente vê que aquela silhueta do Togami que estava juntando aqueles vidrinhos, na verdade eram memórias dele se divertindo, pois o Choji era amado por todo mundo e ele estaria lá. Por isso, naquele dia, mesmo que ele estava meio que errado, ele desviou seus olhos. Quando aconteceu com ele meio que finalmente percebeu. Como membro da Sushitorem, ele tinha que te encarar de frente para fazer valer o que ele acredita. Ele se desculpa por meio que não ter falado para ele, se desculpa por meio que não ter procurado a resposta junto com o Tomiyama e se desculpa por tê-lo deixado sozinho por causa disso, o privando do que ele mais precisava. O Togami começa meio que a chorar e o Tomiyama fala que ele realmente acreditava que quando ele se tornava o líder, ele poderia se divertir mais do que qualquer um. Ele sentia que estava indo atrás de um tesouro no topo da montanha. Ele estava super empolgado. Ele tinha certeza que se tivesse ele seria mais livre que qualquer um. E depois uma coisa muito irada iria acontecer. Ele estava muito animado para isso. Mas quando chegou a hora, não tinha nada lá. E ele não sentiu nada. Ele ficou com medo e sentia esse vazio. E aí não sabia o que vinha para depois. Não importa o que fizesse, passou a não sentir mais nada. Tudo parecia vazio. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele procurou o que estava errado. Daí ele foi para muitas e muitas brigas, até que ele passou a não enxergar mais nada. Então ele colocou a culpa em todo mundo. Já que todo o time era mais fraco, ele não podia mais se divertir. Por isso que se a turma ficasse mais forte, todo mundo ali seria livre. E aí dessa forma ele poderia se divertir. E ele fala que o Togami não o privou de nada. Ele que foi o primeiro a dizer que ele não precisava de nada. E ele lembra que ele se divertia muito mais naquela época quando eu tava junto da turma. E que eles ficavam rindo à toa. Ele já era livre há muito tempo. Ele que não conseguiu perceber. E ele que foi que estragou tudo. Ele admite, ele é um idiota. Mas se ele não tivesse o Togami, ele já não teria mais nada agora. Já que foi o próprio Mimi que o disse. Que não era pra deixar a turminha com uma cara daquelas. Ele não conseguia ver nada. Mas sabe que o Togami ficou com aquela cara. E que foi ele que fez isso acontecer. E, gente, essa cena é muito bonita. Ai, meu Deus, eu amo esses dois. Mas eu sei que você ficou um bom tempo com essa cara, não ficou? Fui eu que fiz isso acontecer, não foi? E o Tomiyama agradece o Togami por protegê-lo. Isso faz o Togami chorar mais. E o Tomiyama meio que se desculpa e pergunta se doeu, né? E que foi dolorido. E isso faz o menino também chorar. E minha nossa, eu me sentia como se eu estivesse vendo um espetáculo. Por isso, o torneio de luta já tá meio que desfeito. E a vitória vai pro Boforin. E a gente vê o Tomiyama com um brilho nos olhos de volta. E, gente, isso é muito recompensador. E aí a gente vê o Tomiyama tirando seu casaco da Shishitori e entregando pro Memia, já que ele perdeu. Até aqueles dois crombadinhos ficam chocados no que eles estão vendo. E aí fala, olha, agora o Shishitori é seu. Toma conta de todo mundo. E pela cara do Togami e pelo jeito que ele tira a jaqueta, o cara também tava se preparando pra sair. Pois ele é leal ao Tomiyama. Mas felizmente, o Memia rejeita. Tô fora. Você que resolveu jogar apostando o time do outro, mas eu não tinha a menor vontade de fazer isso não. Olha só, eu não tenho interesse algum em fazer o meu time maior. É uma baita chatice todas essas paradas de hierarquia, sério. E aí, ô Memia, tá bom, a partir de agora vamos todo mundo ser amiguinho. Então, a briga de hoje foi como uma festa, pra gente se conhecer melhor, embora que com porrada. Obrigado pra todos ouvirem. Mano, o meme é um ícone. E naquele momento, o interesse do menino Tomiyama voltou para ter o meme. Embora que agora ele acha isso de uma maneira mais saudável. E ele já dispensa todo mundo e o episódio termina.
Gente do céu, esse episódio pra mim foi maravilhoso. A luta foi emocionante, toda a cena de reflexão do Tomiyama e do Togami foi emocionante e a cena do Memia, meus amigos, o Memia que brilhou. E na cena pós-créditos, o Nerei pergunta pro Sakura o que foi mais divertido nesse torneio. Tirando as brigas, é claro. Mas claro que o hiperfoco do Sakura sempre serão as brigas. Olha, se fosse para responder sua pergunta, Nireizinho querido, eu diria a homossexualidade explícita. Me fala aí, Sakura, o que foi mais divertido pra você? Tirando as brigas. Tirando as brigas? Tirando as brigas. Bom, gente, esse foi o episódio 9 de Windbreaker. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Muito beijo e fui!